Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Frente com Babi. E hoje eu tô com uma convidada, assim, que eu conheço há muitos anos. Muito especial, tá sorrindo aqui pra mim. Rúbia Ai, eu tô Barrichelli! muito feliz de estar aqui, Babi, Obrigada por ter juro. vindo. Eu também, tô muito feliz, Eu amo, amiga. eu desejei muita sorte pra esse seu projeto Ai, novo, muita prosperidade, porque eu amei. amei. E eu amei o nome também, De Frente com De Babi, frente com achei Babi. animal. Ah, muito legal, né? A Ru, gente, pra quem não conhece, ela é influenciadora também, empreendedora, podcaster, que mais? Atriz, Atriz, apresentadora, apresentadora, tudo. Mediadora, mãe, mediadora mãe. de evento, mestre de cerimônias, o que tiver rolando, a gente A tá, gente tá tá junto, fazendo. né, amiga? E me fala uma coisa, como que você começou na internet? Acho que é a pergunta que eu sempre faço pras pessoas, porque muitas pessoas, elas têm dúvida, tipo, tem muita gente que quer começar na internet e tal, então tem dúvidas como começou, porque às vezes as pessoas já acham que não é possível chegar aonde a gente chega, mas eu tenho certeza que tem espaço pra todo mundo, né? Com certeza. E quanto mais gente, agora, por exemplo, com esse podcast, tá tendo um monte de podcast. Eu acho ótimo, sabe? Porque começa a chamar a atenção das marcas. E aí, gente, Faz sobra pra todo sentido. mundo, tem pra todo mundo. Faz Só sentido, faz melhora, sentido, isso sabe? é verdade. Então, quanto mais, melhor. Mas melhor. Quando eu comecei, Babi, eu fiz publicidade. Eu fiz rádio e TV na FAP e depois eu migrei pra publicidade. Hum. Era um momento muito quente, assim. Jake Batista era o cara do momento, sabe? Ainda não tinha rolado as coisas que rolaram, mas era meio nesse momento, assim, de que a publicidade estava super em alta. E aí eu migrei. Pra você ter uma noção, quando eu fiz o meu TCC era uma revista. E assim, menos de um ano depois, o prédio da Abril na Marginal Lembro. faliu, assim, Ai, eu né? lembro. Era ali na Na Marginal Marginal, Tietê, não é? Aham. E aí o prédio inteiro, assim... Cara, super triste, mas mudou, né? Os tempos mudaram. E aí eu fiz a revista como publicitária. Eu me formei em publicidade, eu sou publicitária por formação. E eu comecei na internet porque era bem o comecinho. Quando Era que foi? Que ano, você lembra? 2014. Ah, tá. Foi a época também que eu praticamente comecei ali também. Caraca, mas no YouTube, né? No YouTube. Porque o que acontecia? Eu assistia muito as gringas. A Michelle Phan, Jessica Harlow, você A lembra? Michelle Fã. Mas ela tá ainda, não? Nem Não, sei. eu acho que ela voltou agora, mas ela teve um tempo que ela parou total e ela abriu uma loja de maquiagem em Gente, que Nova nostalgia York. agora. Michelle Fã. Tô chocada. A A outra Jessica não tem... Harlow, você não lembra? Que ela fazia, Não. tipo, umas maquiagens assim, ela parecia Demi Lovato, e aí ela fazia umas maquiagens super maravilhosas. E eu conheci a Nina Secrets, Ah, tá. que é bem Aham. nessa época. A Nina era a única blogueira, tipo, do Brasil que eu seguia. Ah, tá. E Camila Coelho, não. Que é brasileira, mas morava então, eu não fora. segui. Agora eu amo ela, mas Aham. naquela época eu não ressoava tanto, sabe? A Nina muito. Deixa eu lembrar se tinha mais. Eu não sei, devia ter. Tipo, tinha Mais mais gente, pessoas. assim. Mas eu gostava muito dessa galera, assim, de maquiagem, porque é menina, né? Universo de Aham. menina. Eu falava, gente, isso é o máximo e tal. E quando eu me formei, as minhas amigas que eu tinha feito rádio e TV, elas já tinham se formado 6 meses antes, porque eu ainda tive que fazer um semestre inteiro pra me formar em publicidade. E elas já tinham se Ah, formado. Aí eu cheguei pra elas e falei: Meu, vocês não querem ter uma produtora? Vocês fazem uma produtora. Eu sou a primeira cliente de vocês. E a mentira. gente grava pro YouTube e vamos ver o que dá. Peraí, com a Marina. A Marina, mas Atenci. a Marina fez com você faculdade? A gente fez rádio e TV juntas. Peraí, mas você fez publicidade e depois rádio e TV? Não, eu fiz rádio e TV antes e depois eu fiz publicidade. Só que rádio e TV elas se formaram antes que eu. Ah, tá, você fez duas faculdades? Eu fiz. Caraca. Mas você valida um monte de matéria, né? Tá, Então, entendi. São o quê? 2 anos, então, não? Tipo, eu 3... fiz em 6 meses eu consegui bater as duas. Tá brincando, não? Porque Que maravilha. foi muito bom. É porque comunicação, né? É Tipo, comunicação tudo social junto. com habilitação em, aí era tipo, Entendi, entendeu? entendi. E aí eu me formei em publicidade e propaganda e fiz rádio e televisão. Queria ter feito cinema, tipo, tudo a ver, né? Era a mesma aula, mas assim, Sim. sei lá. Eu falo que eu sou cineasta frustrada e cara de pau. Cara, Essa é a minha- mas poxa, você conseguiu a produtora. Então, aí eu falei, gente, vocês não querem fazer a produção? Eu até ajudo, tipo, meu pai tinha muitos equipamentos, ele já vinha, né, da área de televisão, que na época era uau. E aí eu falei, cara, eu ajudo com os equipamentos, vocês abrem uma produtora, vocês vão ter empresa de vocês. Tipo, todo mundo sem trabalhar, os pais tinham investido milhões, porque era uma faculdade super cara aqui em São Paulo. Falei, gente, vamos fazer dinheiro. Você fez FAP? Fiz Falou, FAP. tá, exatamente. E aí, vamos fazer dinheiro. E vamos. E eu fui criada muito pra isso, sabe? Eu falo até da maternidade, né? Que meu negócio hoje é maternidade, mas assim, eu fui criada pra trabalhar, Babi. Tipo, eu era assim, pra ter empresa e Sim. pra fazer o meu negócio acontecer, sabe? Era isso que os meus pais investiam em mim. Pra eu ser, a expectativa de todo mundo que era pra eu ser. E aí, quando eu me formei em publicidade, eu sentei com elas, fiz isso. E aí, a gente começou a gravar.
os vídeos e a gente fazia uma super produção pra YouTube que não era normal. As pessoas gravavam Eu da lembro. webcam e tal. A gente já tinha uma estética muito bonita. A gente tinha jogo de câmera como se fosse televisão, né? Os formatos de televisão a gente buscava muita referência e trouxe isso pro YouTube. E aí, na primeira semana, a gente conseguiu 1.000 inscritos. Tipo, uma semana, e sem muita divulgação. Tipo, meu pai era super famoso na época, assim, ele nunca... Ele é, gente, pra quem não sabe, a Barrichelli é filha do Luigi Barrichelli. E aí ele, tipo, não... As pessoas achavam que vinha dele, assim, mas não foi. Foi uma coisa, tipo, inovadora pro YouTube. Aí a galera do Google me mandou mensagem e falou, cara, você não quer vir aqui conhecer o Google São Paulo? E a gente queria te, tipo, incentivar, porque você... nosso caça-talentos tá de olho em você. Ai, e eu falei, legal. gente, que máximo. Aí eu fui lá, almocei no Google, que é o máximo, né? Eu imagino. Aí tem, tipo, tudo de graça, assim, roxinha, você comia à Ai, que vontade. delícia. E é todo. É uma Apertou um empresa. botão, sai comida. E é uma empresa super inovadora. Então, assim, tinha coisa de jogos. Naquela época, eu estagiei em um lugar só, que eu trabalhei numa agência de publicidade, porque precisava. Pra estar, né, pra você se formar, você precisava de horas em estágio. Tá, entendi. Então, eu trabalhei numa agência de publicidade escondida do meu pai, porque meu pai achava que, tipo, ou você estuda ou você trabalha. Eu estou investindo pra você estudar. Tá brincando? E eu trabalhava escondida e eu falava, tipo, cara, eu precisava. Aí depois ele Atendeu. descobriu e aceitou e amou e me ajudou super também lá na agência. Então, aí eu comecei a fazer isso, sentei com elas. Mas quais vídeos que você fazia no YouTube no começo? Eu fazia as coisas que eu gostava de consumir. Então, assim, vamos fazer babyliss com a chapinha. Como eu também fiz esse vídeo. Eu amava. Mas é legal, porque a sua visão era de um vídeo mais diferentão. O meu era, tipo, de frente com a câmera, ponto eu, acabou fazendo ponto. E que eu acho que super funciona. Funciona muito mais do que o meu funcionou, né? Não, mas eu acho que é diferente. É diferente. Entendeu? Era mais... Um formato diferente e trazia um audiovisual bonito, assim. E audiovisual sempre foi minha paixão. Aí eu conheci o dono do Espaço Laser e ele falou, vamos fazer uma parceria? Você vem, grava a minha história aqui, não sei o quê. Aí a gente fez. Nossa, foi super legal, assim, sabe? Tipo, sei lá, tudo legal, assim, tudo... Era muito no começo, não existia isso que a gente trabalha hoje, já faz... Desde 2014, aquela época era tudo novidade. Então, assim, nossa, fazer uma parceria com uma super marca, que tava super em ascensão. Imagina. Que loucura, sabe? Fazer a depilação a laser de graça. Eu falava, gente, máximo, sabe? Então, eu tava vendo muito um mercado nascendo ali pra mim. Só que aí minhas amigas começaram... Aí eu sentei com as minhas amigas de publicidade e falei, gente, vocês não querem abrir uma agência de publicidade e cuidar de mim? Pra cuidar da minha carreira, não sei o quê? Persuasão aí. Aí as meninas... Isso tudo na sala da minha mãe, tá? A da produtora, a gente saiu num japonês pra almoçar. Aí eu falei, gente, vamos abrir uma produtora. Vocês são as produtoras, eu sou a cliente. Eu sou a primeira cliente de vocês. Vai dar muito certo, vocês vão ter um monte de outro cliente. Deu certo. Elas estão até hoje aí. Você tá brincando? Fazem Fabi Justus, fazem um monte de coisa legal. Eu tô chocada. Chama Tensi Produções. Elas são maravilhosas. Eu indico, assim, até... Em quantas são? Elas agora ficaram menos. Elas começaram em mais, mas aí a vida vai... Eu acho que elas são em 3. Gente, eu tô chocada. Então você deu o start pra você e pra elas. Pra elas. E aí tinha a outra, que agora elas não são mais. E a gente brigou, então nem vou falar o nome da empresa. Não é que a gente brigou. Elas, no final, assim, elas achavam que eu fechava coisa por fora. Que eu tava querendo meio que fechar com outras agências e deixar elas. E aí rolou uma má comunicação, assim. Mas eu já conversei, inclusive, com uma dessas meninas. E a gente refez a amizade, assim. A gente falou, cara, nada a ver, né? Ficar tantos anos sem se falar por uma besteira dessa. Mas, enfim... Sentei com elas na sala da minha mãe e falei, gente, vocês não querem abrir uma agência de publicidade e eu vou ser a primeira cliente de vocês, vai dar tudo certo e não sei o quê. E eu sempre fui muito positiva tóxica, assim, eu sempre acreditei, eu não consigo enxergar o lado que pode dar errado. Não tem a chance de dar errado, vai dar certo. De algum jeito a gente vai cavar e vai dar certo. Otimista, entendeu? maravilhosa. Muito. E aí... Abri essa agência de publicidade, elas abriram, eu fui a primeira cliente delas e elas começaram a falar, cara, ó, deixa eu falar, a tendência do YouTube não é ser a coisa tão perfeita que você gosta do audiovisual. Acho que você poderia ter um vlog, que é uma coisa mais vida real, gravada no seu celular, com menos edição, você nem manda pra elas editarem, edita você e não sei o quê. É o que eu faço até hoje. Menina, as visualizações eram absurdas. E aí, os vídeos que a gente, tinha investimento, câmera era caro. Sim, tudo. Cara, lógico, tempo, né? Tempo, investimento, todo mundo se alinhar pra gravar. A gente não sabia ainda a cronologia de gravação, que dá pra gravar tudo em um dia. A gente fazia, cara, 5 vezes na semana, gravava os 5 dias da semana. Era bem puxado. E aí, a gente chegou e aí teve essa agência, ela falou, cara, aí o vlog dava muito certo, Babi. Os vlogs, as visualizações eram assim, 5 vezes mais.
E isso a gente foi indo, foi vendo que a tendência do mercado mesmo era cada vez menos. A expectativa de audiovisual não era. Tão forte, né? Era mais o que você vivia. E as pessoas tinham muita curiosidade, porque não tinha. Aquela época a Globo era forte. Então você tinha a Grazi Massafera com o cabelo perfeito. Ninguém falava, ninguém mostrava, tipo, a real, que é o dia a dia. Que a casa não fica impecável Acordou todos com os dias, não é olheira, casa e Vogue. etc, sim. Que, sabe, o móvel sai de lugar, fica sujo, o dedo, principalmente se tem criança. E aí a gente começou a mostrar isso na internet. E foi. A gente começou junto, você também, né? E eu acho que isso gerou curiosidade, assim. E eu peguei um público muito legal. Só que eu tenho um problema. Eu nunca tive muita constância nas postagens. Tá. Então tem horas que, assim, se eu tô deprê, eu não vou ficar chorando em frente à câmera. Eu vou sumir. Eu quero Gente, eu sumir. sou igualzinha a você. Eu sou introspectiva, eu quero me entender o que tá acontecendo no meu momento. Só que isso, na vida... É péssimo. É péssimo. E acontece muito, né, Babi? Não, Porque... demais. E principalmente pra nossa profissão. Porque é o que eu falo. A gente, amiga, não é a gente é uma empresa. Então, você não tem direito de você ficar triste. Porque você não pode deixar de aparecer nas redes sociais. Você tem que aparecer. Porque você é o produto. Você é o produto. E se você não aparece, há uma pressão, sabe? Eu tava fazendo uma live ontem, aí as pessoas assim... Cadê seus pais? Faz tempo que eu não vejo, você não tem mais contato, vocês brigaram, não sei o quê. Eu falei, gente, eles estavam ontem na minha casa, só que eu não quis gravar. Tá tudo bem, entendeu? Então, é muito disso, cara. Se você não mostra, eles ficam pressionando, né? Tipo... Exato! E não é nem por mal também, porque eles estão acostumados com isso. Acham que podem, sim, né? Que eles têm essa... direito, né? Assim. O direito. E outro dia, sabe o que é engraçado? Agora, eu nunca consumi ninguém, né? Você sabe, eu não sigo ninguém nas redes sociais, porque eu... Tipo, tem um lugar muito... Eu tenho ansiedade, eu sou cheia dos meus probleminhas aí, que eu preciso... O Instagram te dá ansiedade? Muita. Ah, tá. O WhatsApp mais, tá? O WhatsApp eu ainda não consegui desinstalar. Meu sonho da vida é, tipo, as pessoas me contatarem por e-mail e eu não Deus me free. Mas eu não consigo ainda, porque eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro. Se eu não precisasse, eu já teria tá desinstalado. brincando? Eu tenho muita ansiedade, muita. Tipo, meu WhatsApp tá cheio de mensagem pra responder. Eu tô aqui desesperada, eu já tô querendo colocar o celular lá pra longe pra eu esquecer que existe celular. O celular me suga muito. Não, suga, a minha mas... energia vital, assim, Mas você é uma pessoa que tem que responder na hora as pessoas, não? Ah, eu sou. Ah, tá. E aí eu me também sou cobro o assim. tempo inteiro, tipo assim, que eu tenho que responder, eu quero responder. E aí tem que ser uma resposta super clara e objetiva. E não sei. Então eu penso muito antes de responder. Eu demoro muito tempo. Os meus processos, assim. Tá a brincando? parte processual é muito. Nossa, amiga, eu já sofrido. respondo na hora. Tipo assim, aí eu me arrependo, aí eu volto, aí não sei o quê, aí eu edito. Mas então, você tava falando do. Que a gente tava falando do. Que Como você, começou, né? mas que você ficava triste, você assim. Punha pra dentro. Eu totalmente introspectiva e tal. E eu nunca tive muito isso de, Então, por exemplo... sua dificuldade era você postar com constância. E eu não respondia também. Então, tipo, eu não respondia Os seguidores. Ah, e aí era ruim, porque eu criava uma conexão de que as pessoas adoravam participar daquele lifestyle, porque era diferente. Eu mostrava a casa do meu pai, a galera ficava, nossa, tipo, não, como é que é? Sabe, o que você come de manhã? Eu lembro que as pessoas perguntavam, tipo assim, qual que é o seu café da manhã? E eu Será falava, que você caga? Será que você faz xixi? eu achava isso, era muita novidade, né? Hoje, inclusive, eu sigo uma pessoa, tem uma pessoa que eu acompanho, que eu acho ela muito engraçada e ela é meu entretenimento. Tipo, ao invés de eu abrir na Netflix, eu abro o Instagram dessa pessoa que chama Paola Star. Eu não sei se você já viu. Ah, sim, a do TikTok. Gente, a loira. eu sou apaixonada por ela. Que Tipo ela assim, come escondido. Ah, sei. E eu acho ela muito engraçada, ela tem uma vibe. E eu vejo, ela faz café da manhã, faz não sei o quê. E eu falo, caramba, eu me sinto próxima dela. É como se fosse minha amiga, só que ela não sabe da minha existência. E era isso que acontecia antes. Só que eu não respondia. Então, como eu tenho essa ansiedade, essas coisas que eu não sabia que essa proporção da internet tomaria, porque a gente tava no comecinho de tudo, onde tudo era mato. Eu já tentava me proteger, então eu não seguia ninguém. Eu fazia umas coisas pra eu poder me proteger ali no processo, sabe? Mas enfim, e aí era isso, eu ficava mal, e a vida tem dessas, a gente fica triste, fica feliz, só que quando eu fico triste, eu não consigo trabalhar. E aí, não existe. Meu marido fala, você não conseguiria ser um dia CLT, minha filha, porque... Só que eu falo, é diferente, porque quando você tá trabalhando, você não é o produto, você não é... Você não consegue aparecer, dar a sua energia. Exato, porque você é CLT, você tá triste, você, sei lá, rompeu com o seu namorado. Aí você vai trabalhar, você tá lá triste, trabalhando na sua. Taranana. Agora, acho que influenciadora não, você tem que dar as caras, você tem que falar, você tem que estar animada, você tem que mostrar sua vida. E tipo, cara, what? O que eu faço agora? Então, assim, isso pra mim é a maior dificuldade, é eu conseguir estar triste e poder gravar. Eu lembro quando eu era casada, se eu brigava com meu ex, eu não conseguia gravar. E isso não pode interferir. Infelizmente, a gente não pode. A gente tem que virar a chavinha e, tipo,
entendeu? Isso eu... Mas as coisas não são assim. Mas é difícil, né? Amiga, eu não consigo. Ainda não consegui. E sabe quando eu aprendi isso? Quando a minha cunhada faleceu, amiga. Porque 3 dias depois eu tinha um trabalho já fechado, eu não tinha como cancelar. Você imagina que eu perdi uma pessoa que eu amava, minha melhor amiga. 3 dias depois, eu tava apresentando uma live da Casas Bahia. Você apresentou? Apresentei. E eu fui, e aí eu tinha que dar. Porque além de tudo a gente tem que dar explicação, né? Então eu precisava contar pras Meu pessoas Deus. o que tinha acontecido com a Michelle, que eu não tava preparada pra. Olha, eu me arrepio de falar, porque esse foi um tempo muito sombrio pra mim, sabe? Eu imagino. E o que veio depois também, assim, foi uma parte muito densa da minha vida, mas que vem com muito aprendizado, assim. Sim. Mas mesmo assim, umas porradas fortes, sabe? Sabe o que aconteceu? Meu avô faleceu no dia que eu tinha que fazer uma ação no McDonald's. No dia. O McDonald's foi tão incrível que eu falei assim, eu posso levar o Guilherme no meu lugar? E ele grava tudo pra mim e bota nos meus stories? Pode. Eles foram incríveis, amiga, porque eu não tinha condições. Então, assim, me lembrou... Ninguém sabe, né? Tipo, Não, olha que louco, exato, você assiste, por você acha trás que, das nossa. coisas. E, tipo, meu avô era, assim, uma pessoa extremamente querida. Ele tava com câncer, tudo. Então, foi um baque muito grande, porque ele morreu muito rápido, sabe? E eu lembro que eu tinha esse trabalho pra entregar do McDonald's, acho que era dia 10, acho que dia agosto que foi. E eu lembro que, de madrugada, minha mãe ligou falando se eu vou falecer. Eu falei, meu Deus, eu tô sem estrutura, eu não consigo ir lá trabalhar e gravar stories, experimentar hambúrguer e falar com as pessoas. Não tem condições disso. E eles foram muito humanos nessa época, eu lembro. Que ele falou, não, tudo bem, você pode... O seu ex-marido pode apresentar pra você, pode postar nas suas redes sociais. Porque era no meu stories, então, tipo Sim, assim... dava pra fazer. Dava pra fazer, não era a mesma coisa, mas dava pra fazer. Mas eles foram incríveis, assim, sabe? Então, assim, você apresentar uma live depois de 3 dias com a sua cunhada. Tipo assim, isso é surreal. É uma coisa que você tem Surreal. que, cara, ter o dom, de verdade. Não, e eu nem avisei a marca, então assim, a marca nem sabia do que eu tava passando. E foi super tenso, porque assim, quando a gente perde uma pessoa, tô indo pra vários lugares, né? Você me puxa Daqui de a pouco volta, eu tá? puxo. Se eu lembrar, eu puxo. Duas pessoas distraídas aqui, né? pegar? Total. Mas então, e aí, e lá, quando eu entrei lá, ela amava Star Wars. Star Wars. Ai, E aí mentira. tinha, tipo, tudo de Star Wars. Meu, parecia. E aí eu falava, gente, o que tá acontecendo? Por que comigo, meu Deus? O que eu fiz? Tipo, porque a gente fica meio indignada, né? E eu, assim, fui muito valente de ter conseguido. Eu fiz a live, meu, era tipo uma live que tinha os produtos da Samsung, a gente vendeu tudo. Foi assim, sabe, excelência? A gente entregou um trabalho excelente, assim, mais do que excelente, porque era a loja conceito cheia de TV, a gente conseguiu vender todas. Tipo, foi uma coisa Caraca. absurda. Não, e assim, depois disso desabou, né? Desabei, cheguei em casa, tipo, sofri que nem... E Imagino. eu me sentia culpada de estar fazendo aquilo também, de estar trabalhando. Mas não E pode, assim, imagino. as contas não param. E a gente não Sim. consegue entender o processo do luto, ele é muito difícil, né? Enfim, mas e até chegar aí... Eu E nem foi sei por acidente que de que carro, né, amiga? foi acidente de carro. E foi Eu do lembro. nada, amiga. Foi tipo assim, ó, ela tava saindo... Quantos anos faz isso? Foi em 2022, no final de Nossa, 2022. Super triste. recente. E muito drástico, assim. Foi muito tenso. Porque ela saiu e nunca mais voltou. Então, pra todo mundo, a gente... Ela saiu de casa e... Saiu, foi sair à noite com as amigas. E aí não voltou mais. Mas ela porque tava dirigindo? Tava. Tinha bebido? Então, eu não sei, eu acho que não, assim. Se bebeu, bebeu pouco. Tipo, tava do lado na esquina de casa, assim, nada justifica, mas Como que foi o acidente? uma coisa boba. Tipo, tava Ah, virando a mentira. esquina. Sabe quando a gente desencana? Tipo, eu hoje falei pra Helena, a Helena tirou o cinto antes de eu Ah. parar o carro. Uhum. E eu falei, não tira o cinto antes de eu estacionar na garagem. Porque é aí que mora acontece, o perigo. exato. Porque a gente relaxa, a gente fala, Exato. cheguei. Exato. Só que ela tava na esquina, virando a esquina da casa dela. Aí bateu numa árvore. Ah, E aí, sabe, é o jeito que bateu também, porque sabe quando o celular cai de alturas inimagináveis que não quebra? E de repente você faz assim que quebra. e quebra. Foi isso que aconteceu. Então eu acredito muito que era pra ser, foi a hora Nossa, dela. pecado. Ela teve uma missão linda, impactou todas as pessoas que ela conheceu, assim, todo mundo se transformou pra melhor, eu tenho certeza disso. O Henrique só tinha uma irmã. Só. E foi muito difícil pra nossa família, assim, inclusive várias coisas que desencadeou depois disso também, porque os processos são muito densos. Da vida, de experiência de vida que a gente tem, né, amiga? Sim. Cada um tem uma, mas as essências, assim, vêm e ensinam. Exato. Pra Não, e quem sem quer contar... aprender, ensina. É total, não, e ela era muito nova, né? Muito. Então, Ela isso tinha que- 28 anos, então, foi bem isso, meu trash, Deus do assim. céu, pelo amor de Deus. Mas olha, vamos falar de... Pelo amor de Deus, ó. Não, sem baixo astral, não Sem queria... baixo astral. Não, mas é nem que sei acontece que eu também porque- fiquei curiosa, porque eu lembro Não. desse episódio.
Mas você tinha falado que você, na época, você não tinha constância. E como que você conseguiu ter? Porque você começou a gravar, e como foram os vlogs, depois acho que já logo surgiu o Instagram. Eu não Já tinha- consegui, amiga, pra falar a verdade. Até hoje. O que eu consigo ter, tipo, eu tenho um bom relacionamento com as marcas. Tá, E eu tenho muito um peso com a minha imagem que é muito forte. tá. Que é, eu não me posiciono em muitas coisas porque eu acho que não é o meu lugar. Eu não estudei pra falar Tá. aquilo, eu não. Então, tem muitas coisas que eu não vou sujar a minha imagem. Eu sempre tento fazer contratos maiores pra falar só de uma marca, de um segmento. Então, Mas eu que é tenho. difícil também hoje em dia. É né? difícil, mas eu tenho muito esse controle e eu bato muito no pé, porque às vezes as marcas não. Ah, não, eu quero uma coisinha pontual. Tipo, tá, então eu vou abrir mão de você, porque eu sei que ali eu vou ganhar mais, vai ser mais interessante pro meu negócio, pra minha imagem, pra tudo, pra não ficar desgastando a imagem com um monte de marca, entendeu? Concordo. Então eu tenho algumas coisas da verdade que eu acredito, assim, que eu sigo e dá certo, tipo, Uhum. apesar de eu achar que, assim, a constância, a gente fazer um pouquinho. E sabe onde eu tô aprendendo a ter constância? Hum. Com a academia. Eu peguei um personal Tá. agora e ele fala, Ruby, a constância não é assim, não é uma. A vida, ela não é uma linear crescente. A Uhum. vida, ela é assim. E Sim. a constância também. Tem dias que você Exato. vai e vai fazer. Vai ser ruim. É o arroz, feijão, o básico, todos os dias. Exato. É isso. Então, assim, é meio sem segredo, sabe? Tanto que eu falo todo dia pro meu personal assim: quando que eu vou emagrecer? Quando que eu vou começar o meu pãozinho, vai virar um pãozão? Tipo, sabe? O bíceps, assim, que a gente treina tanto. Aí ele falou: cara, tipo, demora. É o É o processo. Você processo. pode acelerar, você pode tomar medicação, você pode fazer um monte de coisa que você vai poder emagrecer em 3 meses, não sei o quê. Ele falou: mas isso não é sustentável pro longo da vida, pro que você quer. Que é saúde, é longevidade. Exato. Por isso que a constância é, É o o segredo. ponto. E disciplina, né? Exato. E tá tudo bem também. Por exemplo, semana passada eu não fui um dia na academia. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você tá Entende? a maior parte do tempo você tá indo. Exato. A gente tem ciclo. Mulher é feita de ciclo. E isso Total. foi uma coisa que eu aprendi também que eu me respeito muito. Hum. Que é, tem dias que a gente vai estar super bem e a gente vai estar bem. Uhum. E vai ter dias que a gente vai estar mal. Sim. E é isso, e é a vida. Hormônios também. Hormônios. E parece que cada vez piora. Você tá sentindo isso? Ou não? Olha, assim, eu acho que próximo. É que eu não você menstrua? Eu emendo cartela. Então, porque eu odeio menstruar. Odeio. Eu também não gosto, mas eu não Então, tomo anticoncepcional. não? Então, e aí eu emendo. Então, assim, eu sei quando eu tô na TPM, quando no final da cartela, mas eu sinto muita vontade de comer de chocolate, eu fico mais estressada, mas apenas isso, assim. Mas eu tô tentando me controlar com terapia. Tipo, Ah. ansiedade, tudo Ai, é muito isso. bom, né? Terapia pra mim é vida. É vida, sério. Mas e hoje, amiga? Você tá com o podcast? Aí eu fiz um podcast que aí Ah. tem a minha constância, porque aí é uma galera, Mas assim. assim, desde 2014 até agora, você aí foi migrando pro Instagram, no YouTube, não sei o que, É, eu Instagram. tava fazendo YouTube, então a gente fazia muito vlog, fazia os vídeos. Aí quando eu engravidei, eu rompi com a Materni- Tensi, né? Porque a gente gravava assim, eu consumia muito elas. Ah, tá. Porque era isso, a gente não gravava tudo num dia. Eu queria gravar. Sim, Eu não tinha coisas processuais ainda, a gente tava aprendendo, né? sim. E aí elas sentaram comigo e falaram, cara, você toma muito tempo da nossa empresa, a gente tem outros clientes, a gente tá precisando rever isso. Aham. E aí eu contei que eu tava grávida, e aí a gente achou melhor que. E o Henrique, eu tinha, né, era meu marido, artista plástico, tinha Eu lembro. um Ele super. ainda faz Edita a. meus vídeos? Não. Ele Ele é ainda editava. artista plástico, não? Ele tá coordenador Tá na com- Pan-Americana de Ah, Artes que em São Paulo, em legal. Genópolis, que é sensacional. Então ele, assim, coordena vários cursos, inclusive de moda, que tem tudo a ver com ele. Ai, que legal. Ele é artista, Ele é artista. total. E ele faz uns quadros incríveis, ele é Bizarro. 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 É dom, né, amiga? Porque, Ele é pelo amor de bizarro. Deus. E aí. E ele começou a fazer a direção de arte do meu canal. Então ele assumiu essa parte da produtora e a gente começou a trabalhar juntos no canal, porque, principalmente quando eu divulguei a maternidade, o meu negócio nichou. Total. E aí total. que o dinheiro. Aí, se tava rolando já dinheiro Aí ali. que aumenta, Aqui, quando você nicha um negócio, é um absurdo. Maternidade é. E E maternidade. principalmente maternidade. Porque a gente tá falando, né, de vida, de bebê. E aí. Eu não sei. Hoje eu me arrependo um pouco, sabia? De ter exposto tanto a vida da minha família. Jura? Porque eu não sabia a maldade que tinha na internet, assim, a parte ruim da Uhum. internet. A gente não tinha conhecimento, então a gente expunha. Tem muitos vídeos da Helena, tipo assim, só de fraldinha. Tá. Coisa que a gente não tinha consciência na Sim. época, né? E que hoje eu olho e falo, não faria Não isso é nem legal. a pau, sabe? Sim. Mas são experiências também Então, que a gente passa, né? e a gente também não sabia, tava construindo, né?
Enfim. E aí ela. Não, mas onde a gente tava? Não, você tava falando da onde que você foi, né? E aí você começou a... Rompeu com a Rompe com a produtora, Tensi e a gente aí virou o negócio o o nichado. nichar... E aí deu super certo, assim, porque aí eu e meu marido a gente começou a trabalhar juntos e a gente adorava, porque a gente tinha todas as experiências de viagem, de tudo tudo. junto. Cara, era o máximo, tipo, poder curtir tudo em família, ganhar dinheiro, fazer Uhum. aquilo, só que entra a pandemia. Uhum. Eu tive um burnout sinistro, tipo, sinistro. Eu fiquei, amiga, eu fiquei louca, porque assim, eu sou bem resolvida no sentido das incertezas da vida, das experiências. Eu Uhum. estudo muito filosofia, estoicismo. Tipo, eu tenho uma base pra conseguir segurar minha mente pra essas coisas. Quando a pandemia Entrou. entrou, a gente achou que era 14 dias, e daí achou que era 40, e de repente a gente viu um ano. Nessa época, eu parei de aceitar trabalho. Eu me sentia mal porque eu tinha acabado de mudar pra uma casa, minhas amigas todas em apartamento com criança. E aí eu falava, eu não quero mostrar isso, eu não quero mostrar pras pessoas que estão, eu não quero causar ansiedade nas pessoas. Nossa, que louco, eu também. Eu tinha acabado de mudar. Olha que louco, amiga, quando a pandemia começou. Mas isso, Numa assim, casa. é. Mas eu acho que, assim, sei Foi lá. Deus, maravilhoso. né? Não, Então foi foi, porque a maravilhoso. Helena também, a Helena não sentiu nada da pandemia, tipo, a Helena super se desenvolveu. Sim. E a Cara, gente tinha um condomínio aberto, então, tipo, podia andar de máscara, mas condomínio aberto não tinha ninguém, a gente, né, não, enfim. e a casa E a proporcionava casa muita tinha coisa. piscina, nanã, então, Tudo, eu proporcionava também. tudo. A gente viveu férias. Só que Exato. nisso eu não trabalhava. Eu, tipo assim, eu parei de Mas por quê? recebia, porque eu não queria mostrar, eu não queria divulgar. Eu comecei a ficar. A moça que trabalhava. Você Ah, lembra da Naná? ah, eu lembro desse Que era a nome. babá da Helena? Lembro, lembro, Que era a nossa mãe, né? A gente contratou lembro. uma Ela não mãe. tá mais. Agora não, mas assim, a gente se ama. Ela vai, às vezes, pra eu sair com o Henrique à noite, ela que vai e dorme Ah, com a Helena, é. porque a Helena confia muito. É uma avó, né, Sim. pra ela. A gente se fala todo dia, enfim. Mas na pandemia, ela ficou maluca também. Tipo, a gente, todas as incertezas, assim, a gente começou a ficar todo mundo meio. Nossa, que bizarro isso, Foi né? muito ruim A pra pandemia foi cabeça. muito ruim, acho que pra muita gente. E eu não sei por que que a gente tinha alguma coisa, algum Hum. pensamento intrusivo que a gente queria consumir aquilo. Então a gente ficava consumindo aquelas notícias horrorosas. A gente não, sabe, a gente não falou assim, vamos viver numa bolinha? Sim, e cada vez piorava, né? E cada vez piorava. E aí eu não queria sair, eu tinha medo que o Henrique ia no negócio, ia pegar e não sei o quê. Corta, para, eu quebrando quarentena, toda neurótica, no hospital tendo crise de pânico, achando que eu ia infartar. Porque meu coração começou a acelerar, era no meio da Ah. noite, comecei a não sentir ar, meu estômago embrulhado. Falei, Henrique, eu tô morrendo, eu vou ter um Mas infarto. tava com Meu medo do quê, assim, braço. tipo? Amiga, era muita incerteza, a Naná ficou bem ruim de cabeça. Eu tive que acionar os filhos dela pra me ajudar, tipo, porque eu não tava conseguindo lidar comigo e eu tinha que lidar com muita coisa ali. Ela também, tipo, ela. Pô, a gente tava tentando se ajudar, mas Uhum. tava muito. Tava ruim pra todo mundo ali, Não, você vê sabe? como que a mente, ela é poderosíssima. Gente, a única coisa que a gente tem que cuidar é É da a nossa mente. mente. Total, É da nossa total. mente. Tudo que eu faço, se eu faço exercício físico, é pra minha mente. Mente, total, amiga, tudo. Tudo. Porque a gente é movido à mente, então a gente às vezes fantasia as coisas por conta da nossa mente. Às vezes você pode ter isso por conta da sua mente. Tudo, Se vo- amiga. Que Projeção que bizarro, a isso gente tem tudo. das coisas, tudo, tudo. Enfim, Aí você são foi parar no muitas camadas. hospital. Quebrar a quarentena no hospital. Olha que ódio de mim, toda neurótica, não deixava o Henrique. Meu, ele, juro, só faltava engolir álcool em gel pra poder ir no Ai, mercado. que horror. Falava, Sério. abre a boca, não, brincadeira. Gente, eu era tão de boaça, Você sabia? era? Aham. Amiga, chegava as compras do mercado, eu lavava com. Eu não deixava, tipo, com esponja, detergente, lavava, Nossa, eu era passava de álcool boaça. antes de lavar Você tá brincando? garrafinha, leite. Tudo. Eu fiquei, eu fiquei louca, eu fiquei maluca. É aquela incerteza pra mim de não saber as coisas. E aí os trabalhos chegando, eu não respondendo e-mail e eu não contei pro Henrique que eu não tava respondendo os e-mails. Eu surtei, assim, eu fiquei muito mal e foi uma época muito triste pra mim, tipo mesmo. Caraca. Porque é isso, eu não sabia lidar, eu não conseguia pedir ajuda e eu não sabia que eu precisava de ajuda, Você ficou, ninguém sabia. tipo, paralisada. Paralisada. Fiquei maluca. E aí minha amiga me ligava e falava: Meu, você tá em casa, tá tudo bem pra você. Eu tô Exato. quase me separando. E eu falava: Olha, Meu Deus, as pessoas estão piores. Tipo, eu tô exato. muito ruim aqui. Olha o que, tipo, que tá rolando na minha vida e olha como eu tô mal. Imagina minha amiga. Tipo, gente, aí eu ficava mal. Aí ficava mal por mim, ficava por ela. E ficava por todo mundo. Aí via. Aí os pensamentos intrusivos. É. Assiste uma televisãozinha, vamos assistir uma coisinha. Aí você tinha besteira, né? Tipo, Só de aquela coisa desgraça. ruim. É, porque era o que tava É o que tava acontecendo, né? acontecendo. Consciente eu fui na pandemia, viu? Sim. Agora, foi muito ruim pra mim. Aí, enfim. E aí, esse 14 dias que era 40, virou um mês e não sei o que, virou um ano e 2 anos.
eu parei de trabalhar, a renda da minha casa vinha desse lugar. E a gente gastou as nossas reservas, porque não tem como viver de férias. E a gente fazia, pô, no começo, principalmente nos 14 dias, foi férias real. A gente fazia Sim. churrasco todos os dias. Porque não que tinha fazer. dimensão. Sim. E aí depois foi indo. E aí o único contrato que eu tinha, que era a minha garantia, era uma marca italiana. Você lembra? A gente trabalhava muito com essa marca. E aí depois eu... Não pode Era uma falar. marca... Posso, era a Kiko, lembra? Ah, tá. Kiko maravilhosa. Maravilhosa, era uma marca Amo. italiana. E eu tinha um contrato anual com eles, eles me ligaram e falaram, cara, esse mês não vai rolar mais nada. Eu falei, não, vai, claro que vai rolar. Eles falaram, cara, na Itália, porque era quando tinha, bem no comecinho da pandemia. E eu falei, eita, que estranho. Aí ele, não, uma pandemia mundial. Eu falei, nunca ouvi falar esse nome, eu não sei o que é isso, não, vocês estão viajando. E aí, depois que eu fui descobrir que era, porque aí a gente viveu tudo. No dia que a Disney fechou, eu fiquei em estado de choque. Eu já tava nessa energia. Aí eu você tava falou, vibrando "Caraca." bem baixo nessa época, Sim, tá? você falou, é real. É real. E aí, enfim, a gente gastou as nossas reservas, tal. Fiquei super mal. E aí a gente foi pra casa da minha sogra, que foi maravilhoso, porque a gente conseguiu ficar 2 meses com a Michelle full time. Então foi um presente de Deus. Tudo isso, na verdade, foi um grande presente. Pra você ficar com ela e, tipo... Porque a gente curtiu Sim. tudo. Helena curtiu A tudo. tia. A tia Dinda, o meu marido. Era Dinda. O meu marido ficou assim. Então a gente ficava full time juntas. Fazendo tudo juntas. A gente ia buscar a Helena na escola juntas. A gente fazia academia e fazia não sei o quê. Então a gente. Tudo tem um porquê na vida, é incrível. Cara, assim. tudo. E a gente só descobre. Minha sogra, no dia do velório dela, olhou pra mim e falou: Você entendeu? Aí eu falei: Entendi. Ai, meu coração. Foda, porque foi isso, a gente não entendia, a gente falava, nossa, e eu super regrada com dinheiro, imagina, eu sou super, adoro trabalhar, não tenho Sim. nada de problema, vamos, bora, Eu sou igual, refaço as coisas. Eu adoro, amiga, imagina, você acha que... Aí, ninguém entendia, eu falava, gente, rúmpia, tipo, super promissora, sabe? Como que foi? Ninguém entendia. E aí, mas aconteceram várias coisas, porque teve o burnout também, que é uma coisa importante de frisar, porque a gente, no nosso trabalho também, é 24/7, não é que tem a gente desliga o computador e acabou. Exato. Eu vou dormir, tem horas que eu acordo pra anotar a ideia, eu falo, gente, isso é... no banho, para no banho. Que é isso, Ontem sabe? terminei de trabalhar à meia-noite. Então. Tipo assim, no celular ali. Porque o celular é um... Tô até com dor, assim, sabe? Porque é o tempo inteiro. Então, assim, pra mim, a nossa fonte de trabalho é aqui. O dia inteiro. É o dia inteiro. E aí não descansa, né? Não Porque não descansa a mente. Não descansa. Você fica o Sabe, tempo todo inteiro. conectado. Então, foi isso. E aí, beleza. Aí eu tinha já ido num evento do Denilson. Ele tem um podcast, né? O Denilson, jogador de futebol, ele tem um podcast, que acho que é o maior que a gente tem aqui no Brasil. E ele... Era um evento dele. E a minha sócia tava lá. Aí eu fui, meu marido pintou, porque meu marido pinta pra jogador de futebol, tal. Pintou pra esse evento. Todas as fases do Denilson. Aí foi num restaurante fancy em São Paulo, super legal, tal. Aí eu conheci minha sócia e falei, cara, você tem 3 filhos, você deve estar... A Paola. E ela tava organizando o evento. E era um evento enorme, amiga. Tipo, toda a assessoria de imprensa, toda a imprensa tava lá. Era um podcast ao vivo, num restaurante. Então, assim, foi uma puta estrutura. Falei, cara, você tá produzindo isso daqui? Não, você deve estar muito cansada, porque você tem 3 filhos, eu tô cansada com uma, já tô... Ela falou assim, cansada? Aqui eu tô descansando, amor. Cansada, eu fico lá em casa com os 3. Olha, isso é real, tá? Não é? E eu achei tão engraçado. Aí eu falei, cara, vamos ter um podcast? Do nada. No nada. Aí ela falou, porque eu já tava querendo. Eu chamei a Mari Belém, que a gente foi sócia numa agência. Então, Lembro. a gente tinha uma agência de maternidade que chamava Mama Mídia, que era isso, a gente colocou um monte de blogueira, tipo, mães, e a gente fornecia os nossos projetos pras marcas. Então, a gente fechou um talk com a Johnson, super legal. A gente fazia umas coisas diferentes pra esse ramo de maternidade. E aí, a Mari era a minha primeira opção, assim, era o que eu queria, porque a Mari é muito, ela fala mesmo, ela não tá nem aí. A Karen Jones também, ela, tipo... Fala o que vem na cabeça, a pessoa que não tem tanto filtro. Eu sou mais podada, assim, sabe? Sim. Eu acho que eu falo menos. eu consigo segurar a língua. E eu precisava de alguém que fosse mais, assim, tivesse a cara e a coragem, sabe? E aí eu falei com a Mari, aí a Mari, tá, mas ela tava num programa fazendo
um programa que chama Canta Comigo, né? E aí não ressoava pra ela, vamos guardar esse projeto aqui, não sei o quê. E aí foi passando, aí quando eu encontrei a Paola, eu falei, nossa, e eu senti no meu coração, eu olhei e falei, cara, Olha que louco. é ela, tipo, olha o que ela falou agora. E aí ela tinha umas sacadas também de várias coisas que eu ia falando de maternidade. Ela dava uma sacada muito rápida, muito sagaz, assim, ela é muito sagaz. E ela é meio sarcástica, porque ela é inteligente, sabe? E ela tem um humor, assim, que eu gosto. Eu, particularmente, eu acho interessante. Aí você se identificou Me muito. identifiquei muito e falei, meu, vamos ter um podcast? Vamos. Desse dia vamos ter um podcast, a gente fez inúmeras reuniões. E eu não sei por que o negócio não andava certo. Isso antes da Michelle falecer, tá? Nossa, faz anos, então? Faz anos. E aí ficou, e a gente fazia reunião. Ia quase, aí saía a pessoa que estava tocando o nosso projeto da empresa. Porque a gente tem um outro sócio, que é quem, né, nosso sócio investidor, que é uma agência de publicidade, que ajuda a gente a ter toda a estrutura e a gente poder ir trabalhar de sexta-feira. Sim. E aí, enfim, eles. Até dar certo, foi assim, foi um filho, foi uma gestação, sabe? Porque a gente tá em 2025, gente. Só que aí, amiga, foi bem na época que eu tava muito. Tipo, a Yami faleceu. E aí, cara, baixo astral chama baixo astral, né? Eu fui pra um lugar muito. Sua energia tava lá embaixo. E tudo eu chorava. Tem até um programa do meu podcast, ele chama Mãe Tá Off, né? Se vocês quiserem Sim, a Mãe Tá acompanhar, Off. chama Mãe Tá Off. Tem um programa que eu fiz com a Lia Camargo. Que assim, eu olho aquele programa e falo, gente, que dó. Ninguém olhou pra mim e falou, essa menina tá precisando de socorro. E ninguém me indicou um telefone de psiquiatra, gente. Mas foi em quando isso? Foi quando a gente inaugurou o podcast, amiga. Mas foi. Foi antes que você, foi bem antes que você. Quando não, você foi, eu já sim. tava melhorzinha de cabeça. Tá. Já tava conseguindo sorrir. Sim. O projeto, ele nasceu num momento que eu tava muito vulnerável. Eu tinha perdido a Michelle. Os avós do Henrique, foi a avó e o vô. A avó foi 20 dias depois da Michelle, infartou. Comigo. Com você. Eu tava transferindo ela, tipo, a gente ia de ambulância. Meu Deus. Assim, terrível. O avô depois, a mãe da minha madrasta. Então foi um ano que eu perdi muita gente e que a gente não tem noção de finitude. Quando a gente perde alguém que tá próximo, a gente começa a entender o que é finitude. Quando a gente tem filho, isso é desesperador. É desesperador. Deus me livre, porque a gente começa a ficar. Olha, eu arrepio de falar. A finitude foi um conceito que quando ela entra com você, você tem que ficar. Você entende que acaba. Nossa, mas que amiga, você perdeu muita gente. Muita. E foi muito rápido tudo, e eu não consegui processar nada, porque você tava processando um, perdia o outro, processava Deus que me livre, que horror, Só que a gente. vida é cruel e perfeita na mesma proporção, amiga. Sim. Porque se não fosse acontecendo isso, eu não sei, porque eu falo, eu precisaria de um tempo pra, tipo, chorar em paz, sabe? Só que os boletos chegam no mês seguinte, no dia seguinte que a Michelle... 2 dias depois eu precisava gravar um negócio, entendeu? Então, assim... É cruel e perfeito na mesma proporção. Tudo aqui é regido por alguma coisa, entendeu? Com tipo, certeza. eu acredito em Deus, mas... por isso que a gente tem... Eu acho que, assim, a espiritualidade me ajudou muito. Ter fé, eu tenho muita fé, muita. E isso me ajudou muito nesses momentos. Porque eu fiquei muito fraca. Eu fui pra um baixo astral muito baixo. Que eu não sou. Eu sou uma pessoa, tipo, super positiva. Sim, só super. vejo as coisas boas. Otimista. Essa época, amiga, eu não entendia nada. Eu fiquei perdida da vida. Foi muito tenso. Mas foi muito bom também, porque durante a pandemia eu estudei muito autoconhecimento, desenvolvimento humano, sempre gostei desses assuntos. E eu fiz um livro de tudo que eu tinha estudado, todos os cursos que eu tinha feito, eu montei tipo uma curadoria de coisas pra você fazer quando você tá baixo astral. Então eu faço assim, Jura? primeiro você desafoga, aí tem uma meditação que eu gosto de fazer. legal. Aí depois você faz não sei o quê. Então eu tinha, sabe o passo a passo pra ficar bem? Gente, e assim, meditação é uma coisa que, cara, eu não sei se eu teria paciência. Mas você Tem que encontra. ter. Mas a meditação, amiga, tem meditação que é meditação guiada. Você pode escutar uma música e se conectar. Você pode escutar um louvor e se conectar. Por isso que são várias religiões. Eu acredito nisso, tá? São várias religiões, várias coisas que existem, assim, porque a gente se conecta. Às vezes é um filme é um livro que a gente lê que conecta, sabe? Então, assim, não é uma coisa tão, putz, precisa ser a meditação sabe? Do aplicativo tal. Não. Você pode se conectar com uma oração, enfim. Tem muitas coisas que a gente se conecta e que vira essa essência. E aí, mas aí... Ela já perdeu a... Sério? Não, você tava falando que aconteceu tudo isso. Dalia. Então, aí o podcast, ele nasce, amiga, nesse momento que eu tô muito vulnerável. Muito. Só que eu precisava dele. Porque eu ia parar de trabalhar, eu já não tava... Porque, esse negócio da pandemia me lascou, a Michelle teve né? Uma coisa ligou a outra que...
E foi me levando uma bola, foi uma avalanche em cima de mim, eu só fui Rolando. rolando, eu só fui, amiga, foi isso, tipo, eu só fui rolando. E o podcast veio pra, tipo, dar um sopro em toda a bola de neve e tentar começar a me tirar dali. E você ama o que você faz, né? E eu amo o que eu faço, eu amo audiovisual, eu amo trabalhar, eu amo pessoas. Eu acho que o audiovisual, ele é uma grande metáfora da vida, assim, porque se o cara do áudio não existir ali, ferrou. Se o Não, cara... lógico. Então todo mundo tem a mesma importância pra aquela engrenagem funcionar, sabe? Sim. Então pra mim o audiovisual, ele é muito importante na minha vida, tipo, ele é... Eu amo trabalhar com isso, assim. E o podcast pra mim foi muito bom, porque eu consegui ter uma rotina com a minha filha que eu nunca tive, porque era insano, então eu tinha que ter alguém 24 horas pra me ajudar com a Helena. Porque eu não conseguia Dá conta, dar né? conta de tudo. A gente nunca consegue, né? E hoje eu consigo porque eu tenho uma equipe maravilhosa que faz bom, tudo e eu só vou de sexta-feira, faço o que eu tenho que fazer. Eu consigo fazer o meu papel porque toda tem sexta. Toda sexta a gente grava. Uhum. Às vezes mais, às vezes menos. Uhum. E eu quero muito ter um ecossistema de maternidade, sabe? Um hub, assim, que, tipo, tenha vários braços. Então, que seja uma agência de viagem, que tenha... Eu quero ter muitos braços dentro. Eu acho que o A Mãe Tá Off, ele nasce muito com essa ideia de ser um ecossistema. A mãe tá off. A Mãe Tá Off. A Mãe Tá sempre on, né? Exato. Mas a Mãe Tá Off é quando a gente deixa a criança lá pra gente poder conversar sem ser interrompida, Sim, conseguir sim. colocar as ideias no lugar, ter uma pausa pra poder ter Esse essa... foi o gancho, quando ela falou que ela tem 3 filhos, ela tava Off, descansada tava. ali, tava off lá no evento. Tava Olha off só no que evento, legal. trabalhando pra caramba, tava off. Aí eu falei, Show de bola. gente, aí nasceu o projeto num momento que eu tava muito vulnerável, tanto que os primeiros programas, assim, esse da Lia pra mim foi um absurdo, porque ela tinha perdido, ela teve uma perda gestacional. Sim. Terminou também o relacionamento. Mas antes ela ainda não tinha terminado, Depois. foi depois. Ah, ela depois, tá. E aí a gente conversando, eu comecei a falar, que eu acho que eu precisava tanto falar. E eu comecei a falar das minhas... E eu preciso até pedir desculpa pra Lia. Eu falo, gente... Você falou mais que ela. Mas ela, eu comecei a... Você E eu precisava desabafar. tava desesperada. E ela, no final, quando acabou, ela foi muito sensível. E ela tava passando por um negócio que era Sim. puta recente e tal. Ela teve uma empatia comigo. Ai, Ela que terminou o fofa. programa e falou, vem me dar um abraço, que você tá precisando de um Ai, abraço. adoro ela. E eu, tipo, eu chorei. E também eu tinha acabado de receber... É muito louco, né? A gente recebe umas notícias antes de gravar que as pessoas não estão ligadas. Então a gente recebe umas notícias e aquilo pode acabar com o nosso dia. A gente tem que manter o profissionalismo, mas é muito difícil. Amiga. Não é? É, lógico que é. E você também agora passou por essa fase de divórcio também. É como se fosse um luto, amiga. Você tem noção de finitude das Não, coisas. totalmente. É que, na verdade, acho que no meu caso, como eu queria também, acho que facilitou. Porém, a gente nunca sabe o seu destino, né? Como que vai levando as coisas. Então, eu só fui. Exatamente, eu só fui rolando, entendeu? Mas é muito louco, assim. Eu acho que trabalhar com a internet, cara, te exige muito. Eu amo o que eu faço, amo. Só que te exige muito. E a gente há muitos anos, né? Muito. Entende? Então, tipo, tem horas que você fala, calma, a gente precisa respirar, precisa colocar os pingos nos is, precisa, sabe, também precisa ser humana. E até pra entender nosso formato, né? Por exemplo, eu não tô entendendo mais o meu formato no Instagram, por exemplo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de foto, eu gosto de audiovisual legal. O que eu vejo, o que o algoritmo manda pra mim, o que eu consumo hoje... São vídeos rápidos, com Reels. tipo, reels. E assim, aquelas coisas. E eu tô fazendo isso. Ok, os números legais, mas zero propósito. E aí eu já começo a me cobrar. Quero ficar um tempo off do Instagram agora pra poder entender o que eu quero fazer nessa plataforma. Porque pra mim, eu independo do número, tá? Porque você vê que, tipo assim, sei lá, poxa, tem gente de milhões, não sei o quê. Galera vem me perguntar, tipo, quanto você tá cobrando pra fazer? Porque eu tenho uma coisa que eu acredito muito no que eu faço, no meu trabalho. Eu acho que falta um pouco isso. Até pra galera que eu trabalho hoje, sabe? Eu falo pra eles, vocês não acreditam tanto no projeto quanto eu. Porque se vocês acreditassem, vocês iam dobrar esse valor, sabe? Vocês iam conseguir... Concordo, e otimismo, né, amiga, também. E assim, você tem seu valor, você tem seu nome, é tudo isso também, né? A gente vai trazer. Lógico. E a gente trabalha muitos anos com isso, hein, Babi? Muitos anos, exato. Meu Deus. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pretende ter mais filhos? Amiga, Eu acho que eu não sei se a gente conversou isso no seu podcast, mas eu não pretendo. Você pretende? Não, né? Você tem interesse, Não, não né? sei, na verdade. A gente nunca mas pode você não falar. pensa, tipo assim, vai conhecer alguém, às Se vezes... a pessoa não tiver filho... Você idealiza um cara pra você hoje? Tipo, um namorado, assim? Como que ele seria? Eu idealizo. Como ele seria? Como ele seria? Qual que é a sua projeção? Acima de 1,88. Que alto, moreno, bonito, sensual. Mas, assim, acho que a primeira coisa que eu vejo é um cara gentil. Um cara que visa a família, que tem caráter, que é próspero, que eu consigo admirar, sabe? Que é homem.
É mais isso, assim, o que eu vejo hoje. E, por exemplo, e você pensa, ele tem que ter filho, ele não tem que ter filho, Antes, sabia que eu pensava que sim? Eu falei assim, eu só vou namorar um cara que tem filho. Hoje, pra não. não querer outro. Não, até que eu acho que é mais pra conciliar agendas. Entende? Ah, tá. Tipo, aham. Tipo, conciliar agendas. Ele tem filho, então tá tudo certo. Mas hoje eu não acho que, porque tá tão difícil hoje o mercado, né? Então, tipo Então, assim, eu acho que se um dia o cara que não tem filhos quiser ter filhos, eu teria sem problemas. Só que eu tenho 33, eu vou fazer 34. Então, assim, sabe, também a gente tem que ter um tempinho aí de limite, né? tá, um Mas prazo. assim, não posso falar que eu nunca mais quero ter filhos. Tá. Babi não quer, mas não sei o que pode acontecer. Sim. E Mas você é eu- nova. Tipo, a gente fala é. 34, gente, hoje dos A gente 34 é nova, amiga, mas é, assim, né, sei lá, enfim, é paciência também, é tudo, entendeu? eu entendo. E você? Eu não pretendo ter. Então, a Helena, eu nunca Ela tá com imaginei ter. 8? Ela tá com 9 já. 9, já? 9? E ela Ela é é. mais velha que o Henrique, então, é Não, e verdade. ela é, tipo, super parceira. O Henrique deve estar assim com você essa fase. Eu não sei como que você é, tipo, porque você tem 3, né? Então não sei Uhum. se é o combo todo ou se dá pra você ter. Ah, de parceirinha. Porque ela é muito Gostoso, minha né, parceira. amiga? Meu, ela é muito minha parceira. Tipo, a gente gosta das mesmas coisas, a Ai, que gente gosta de delícia. comer as mesmas coisas. Então, o nosso rolê de. Tipo, a gente tem a mesma vibe, assim, Ai, sabe? que gostoso. E eu acho que foi, tipo, encontros de almas, assim, sabe? Aham. Porque tem muito a ver. Eu não sei se é de educação, se é porque como eu crio ela, eu não sei. Mas eu sei que nossa, eu sou apaixonada por ela, tipo, Sim, alucinada. lógico. Mas antes eu não imaginava ser mãe. Então, assim, ela foi ops, foi no susto. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Sim. me transformou muito. Foi a maior jornada. Eu que sempre amei autoconhecimento desde os 14 anos, que eu estudo realmente filosofia, não sei o que, tudo pra me autodesenvolver. Ela veio e foi o melhor curso que eu fiz. A maternidade, ela é um Imagino. curso para que você tem que olhar pra dentro pra se resgatar, pra descobrir quem você é. Tudo a gente aprende muito. Muito, Nossa. meu Deus, foi o maior aprendizado, assim. Hum, E ainda é, eu acho que vai ser pro resto da vida. Mas vocês não Mas pretendem. outro, eu acho que. Hoje eu não enxergo. Eu me sinto a minha família muito completa, assim. Eu, ela, o Ah, Henrique e a Nutella, que é a nossa cachorrinha, ah, a gente se basta muito, sabe? Então, tipo, é então tudo tá ok. E perfeito. ela não Então. pede? Ela pede às vezes, só que aí Hum, às vezes ela desencana, então depende do dia. Ela fala: "Ah, eu queria". Eu O que eu fico mal é quando eu vejo os meus irmãos, por exemplo, a minha irmã, hoje hum, eu almocei com ela. hum. Toda vez que eu almoço com ela, a minha irmã é assim, a paixão da minha vida, a minha melhor amiga, a gente tem os mesmos segredos, a gente compartilha as mesmas coisas, porque filho, eu sempre falo pra Helena, eu falo, a mamãe vai pagar seu terapeuta pro resto da sua vida, porque eu sei que você vai ter questão. E sempre vai Aham. ser, sou eu a questão, filha, e tá tudo certo. E eu e minha irmã, a gente conversa muito disso, tipo, da minha mãe, do que, sabe, de coisas assim, questões muito profundas. Uhum. E que talvez, mesmo para uma terapeuta, talvez não seja o suficiente, porque talvez não entenda na mesma Pro- frequência Sim, que você tá. que eu consigo enxergar com a minha irmã. Tipo, eu e minha irmã, a gente tem uma conexão muito forte. Muito. Ai, que E legal. aí eu penso, cara, pela minha irmã, tipo, eu gostaria de ter. Que a Helena tivesse isso com Essa alguém, conexão. essa Aham, conexão com alguém. entendi. Eu tenho irmão também, então eu sou suspeita em falar, né, amiga? Eu tenho 3, Ah, mas você já tem mas 3, né, amiga? Ele já é, tem os. mas eu acho que, cara, irmão É tudo, né? é tudo, é Mas é tudo. engraçado, porque eu sinto tão preenchido Mas se aquilo você que se eu não sente sei. preenchida, tá tudo bem, você não precisa fazer, não é uma regra. É. Irmão não é uma Não regra. é uma regra. Já E tá também tudo nem é bem. uma regra que eles vão se dar bem, às vezes, né? Sei Exato, tem lá. irmãos que não se dão bem, É. exatamente. Seu pai continua morando nos Estados Unidos ainda, Meu não? pai mora nos Estados Unidos. Jura? Eu lembro Aham. que quando a gente Ah, você foi na Pô, casa eu dele, a gente fui, foi. exato. Que foi foi quando o ano que eu tava grávida, do Guigui. Foi a Foi. Tassi também, não A foi? Tassi foi. Gente, que A Tassi loucura. tava grávida também. Não. A Tassi tava grávida também, É, da Lana. é. Aí eu tava do Guigui. Aí a gente ficou lá jogando ping-pong. Não sei. Ai, que delícia. Então ele mora lá ainda. Ele mudou de casa, Ah, mas tá. ele tá lá E ainda. você não vai visitá-lo? Eu vou agora, eu vou tentar ir agora em julho. Ai, que delícia, nas É que, férias. gente, a passagem tá cara, né? As É, pessoas me pois é, cobram, falam, amiga. nossa, por que você não vai? Gente, alguém Não é quer pagar? assim, simples, né? E E eu eu tenho dólar, né? Não, e eu sou Agora, super. lá. Como eu falei desde o começo, né? Eu já Uhum. quebrei na vida, mas assim, eu sou super organizada com dinheiro. Então não é qualquer coisa que eu vou. Aham, E eu sim. amo viajar, amo ir pra lá. Agora a gente vai em julho, vai ficar um tempão Ai, que lá. delícia. Mas, a gente ama de paixão. Imagina, eu vou morar na Disney. É um Sim, sonho, né? De toda não, criança, total, né? gente. Imagina as saudades que ele deve estar. É. E Mas ele você, vem bastante, ele veio ele vem bastante bastante esse. pra cá? Aham. Ah, tá. E você também, eles se separaram, né? Você também foi filha de pais separados, né? Fui. Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Amiga, foi a E melhor então, você me falou isso. a melhor Olha que coisa. que Porque louco. quando eu paro pra pensar, se meu pai e minha É, mãe fossem casados, não iam nossa, ser felizes. não, eu não ia ser feliz. O Entendi. meu pai e minha mãe separados, a minha mãe muito bem resolvida, me Hum, trouxe uma vida muito boa.
sem questões, sem essa coisa de picuinha. Eu não tive essas coisas de tipo assim, ai, minha mãe fala mal do meu pai fala mal da. Eu nunca tive isso, Isso é amiga. maravilhoso, gente. Eu acho que quanto mais bem resolvidos os pais forem, e Concordo, maduros, porque eu olho minha concordo. mãe, tem coisas que eu faço, tipo, às vezes eu choro na frente da Helena, sabe? Eu É. estou vulnerável. E minha mãe nunca foi vulnerável na minha frente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, não ser ou ser. Eu sou muito. Eu também choro. estou, mas é a nossa geração, a gente pede desculpa, eu peço desculpa pra Sim, Helena. Minha mãe sem nunca me dúvida. pediu desculpa. Olha só. Sua mãe já te pediu desculpa? Ai, amiga, acho que eu não lembro disso Não é da agora. geração, Pode amiga. ser. Tipo, é outra coisa. Hoje a gente é mais vulnerável. A Helena já me viu chorar. Eu nunca vi minha mãe Isso chorar. é verdade, faz sentido. Só que eu acho que essa maturidade que ela proporcionou pra mim, essa coisa bem resolvida, de eu olhar ela talvez com esse olhar de que ela é forte, de que ela consegue, né? Foi bom pra mim, porque me poupou de muitas coisas, entendeu? Então eu vejo que a relação dela e do meu pai são muito boas. Eles frequentam a minha casa, os dois. Ai, gente, Eles isso é muito vão. E maravilhoso. desde pequena, a gente faz aniversário. Eles Juntos. são a minha família. É o meu Sim. pai e minha mãe, sempre vai ser. Só cada um tá feliz por um lado, Ai, né? e aí a melhor coisa, gente feliz não enche o saco. Amiga, Exato. gente feliz. É assim, eu acho que todo mundo deveria. Sabe o que é o maior mal da nossa. Eu acho que da nossa geração, talvez. E eu acho que da nossa sociedade é frustração. As pessoas acharem que, verdade. eu preciso ser milionário com 30 anos, eu quero. As pessoas estão vivendo muitos sonhos de outras pessoas. Isso Às vezes nem é o seu próprio sonho. Então, e a própria internet faz isso, né? Esse que é o Porque ponto. você projeta, você fica olhando e fala: nossa, mas ela tá em Maldivas, eu também quero ir. Será que é Maldivas que você quer ir? Será que não é? Exato. Poxa, será que não é Mas Brasil? ela, Será que na Europa? Não, e ela Será que é um outro ar? compra uma mansão. Ah, vou sonhar pra comprar uma. Mas é isso que realmente você quer? Amiga, você mas quer uma posso casa tão grande assim pra cuidar? Tipo, Posso te falar uma coisa? A casa me traumatizou um pouco. Quando eu porque não era sei pra você. grande. Porque é uma empresa, né? E aí você Aham. tem jardineiro registrado, e aí você tem Não gosto de lembrar piscineiro disso. registrado. E pra mim foi muito Passeador de trauma. cachorro tinha. Não, amiga, quebrava a bomba na piscina, era tipo assim, 50 mil reais. Tipo isso, era bizarro, amiga, é verdade. Gente, isso pra mim não é qualidade de vida. A pra qualidade mim, de não. vida pra mim, sabe o que que é? É eu conseguir ficar com a minha família num lugar, tipo, que todo mundo consiga ser funcional dentro da sua própria Sim, casa. concordo plenamente. Então, hoje pra mim, luxo é uma outra Concordo. parada. Eu falei isso ontem na minha live. Eu virei e falei assim, porque eu falei assim, vamos me inscrever no Big Brother. Ai, eu BBB amo! 26, vamos escrever. Aí eu falei assim, cara, se eu ganhasse 1,5 milhão, eu juro, eu guardaria dinheiro, mudaria de apartamento, mas um apartamento maior. Ponto, sem luxo. Eu não quero, tipo, mansão, eu não quero isso, não quero agora, entendeu? Porque exatamente não é funcional. Não é. Cara, eu lembro que, tipo assim, pra limpar aquela casa. E se a emprega. Não, e assim, a gente. Não falta, e se a moça que te ajuda a Mas a gente ficou sem um tempo sem a ajudante. desesperador, gente, é Entendeu? Então, assim, eu falo, pra quê? É muito mais cansativo. Hoje, pelo amor de Deus. Então, assim, eu concordo plenamente com você. As pessoas, elas estão na internet hoje com muita visão disso. Então, desde corpos, né, padrão de corpo, que as pessoas, elas visam muito, tanto ou quanto, tipo, caraca, influenciador, TikToker ganha tanto dinheiro, tá milionário, não sei o que, eu também quero isso, quero um carro, quero... Só que a vida não é isso. Ó, eu vou te contar uma coisa aqui, mas segredo entre a gente, eu não vou poder falar Entre a nomes. gente e sempre todo mundo. Mas eu não vou falar nomes, tá? No off, sim. No off, sim. O que aconteceu? Esse negócio de corpo, eu tinha muito. Porque quando a gente engravida, muda muito o nosso corpo. Muito. E eu não conseguia entender. Tipo assim, pra mim foi muito difícil. Tipo, eu levei calça jeans pra real, assim, pra maternidade, que eu falei, a Helena vai sair, eu vou entrar num 36 e acabou, vai voltar tudo. Tadinho, que Então, ilusão, né? eu sofri muito com essa relação de corpo e sofro até hoje, porque eu tenho alguns transtornos alimentares, que é bem difícil. Eu vou tratando e é pro resto da vida, né, amiga? A gente vai tratando ansiedade, vai tratando tudo, enfim. Mas esse negócio que eu ia falar, eu esqueci. Qual era? Você falou que nem é um off, eu não ia falar o nome de ninguém. De corpos. Uma vez eu fui num evento, e aí era, tipo, a maior musa fitness que a gente tinha no todo o mundo inteiro. E aí, quando eu olhei o corpo dela, Você falou, era um corpo normal. Tipo assim, eu olhava nas fotos, o braço dela era fino. Eu tenho nóia de braço. Quem é italiano deve ter, porque... De cozinha, não sei o que, falam que é. Italiano tem braço maior, assim. Eu tenho meio nóia de braço e tal. Mulher tem, você tem, não? Meu braço é bem fino já, amiga, então pra mim é ok. Tá. Então tá. Eu não engordo no braço. Eu tenho nóia, por exemplo, de repente, de culote, quadril. Então, todo mundo tem onde o meu é o Sim. braço. E daí eu lembro que eu vi as fotos dela e, tipo assim, o braço era muito fino. E daí eu falava, nossa, tipo, eu nunca vou conseguir ter esse braço. E aí quando eu vi pessoalmente, era, tipo, maior que o meu. E daí eu olhei e falei, Aí eu parei com essa coisa. Corpo na internet não me pega. Porque depois gente, que eu vi, tem tipo, pessoalmente, eu falei. FaceApp. Aí eu Então... falei, não, gente, eu não tenho nem estrutura pra ficar me comparando. Mas, assim, é isso. As pessoas estão sonhando sonhos de outras pessoas. Exato. E olha, coloca aquilo. E tudo bem se você tem, entendeu? Por exemplo. Tipo, meu pai tem meu pai ama carro. Meu pai sempre tem uns carros super exclusivos e não sei o quê. Ele ama carro. Ele tem um Tesla.
Aquilo é o sonho dele. Animal. Mas aquilo ali pra ele, meu, Dirige sozinho. é o máximo e tal. Pra mim, Não. é o máximo ir lá, andar E e ir voltar. embora. Eu não quero. Se eu pudesse escolher, eu teria, tipo, um aras com cavalos. Por quê? Porque é o sonho de cada Sim. pessoa. Então, a gente tem que saber... Tem certo e errado? Ai, porque esse é simples, porque esse é... Não existe. O que funciona pra você. Só que o que Concordo. a gente tem que parar é de projetar no outro e começar a sonhar o sonho dos outros. Porque a gente não ocupa o nosso lugar. A gente tem um propósito aqui. Não, e a gente tem que regar a nossa grama, porque a nossa grama é mais verde, né? Então, assim... Helena sempre fala isso pra mim. Ai, jura, A que Helena bonitinha. sempre fala isso pra mim. Cuida do seu jardim. Ela Exatamente, cuidar do nosso jardim, porque a gente sempre fala, a grama do vizinho é mais verde, mas assim, é o que você falou, a gente às vezes projeta no outro que a gente queria, né, mas a gente tem que olhar pra gente, e é exatamente isso, o sonho do seu pai é o Tesla, ponto. O seu sonho é ter o Aras, o sonho do seu pai não é ter um Aras, é um Tesla, e tá tudo bem, entende? Então... E cada um vai seguindo, eu acho que, inclusive, tipo, até coisas que a gente vai trabalhar, sabe? Numa utopia, né? Porque também não dá pra falar de todas as realidades, mas assim, tem muita gente que, por exemplo, nasceu pra cuidar do outro e tá em processos Sim, burocráticos. total. Tem gente que, pô, é super da burocracia e tá cuidando e não sabe, tipo, não faz, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir muito. Por isso que o autoconhecimento, essas jornadas que a vida dá pra gente, seja no conceito de finitude, ou na maternidade, ou em qualquer lugar, eu enxergo muito essas experiências da vida como grandes oportunidades mesmo, de você se conhecer e entender qual é o seu lugar aqui, sabe? Esse é o objetivo, né? E ter um propósito, ter um Sim, objetivo, porque concordo. trabalhar sem propósito também é um saco. Por dinheiro, esse não é o propósito. Concordo Isso não te muito. preenche. No final do dia, quando você vai deitar na sua cama, É. você vai precisar de novo da bolsa, do sapato e da casa maior, e você nunca vai estar preenchido. Com essas coisas externas, não. Olha o Whindersson Nunes, a depressão que ele teve. Entende? Ele tem tudo na vida. Tipo, tem a fama, Qualquer tem dinheiro, tem tudo. Depressão. Então, assim, é o que eu falo, não é nada. E esporte salva. Isso é uma Esporte parada salva, que lógico. eu acho que esporte salva. Por quê? Porque, principalmente, tipo, você vê esses surfistas, eles têm a mente muito forte. Sim. Amiga, eles correm risco de vida o tempo todo. Exato. Então, Exato. tá dentro deles é o lugar mais confortável que eles podem estar. E é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que, assim, o grande luxo do nosso século agora, do que a gente tá vivendo, é saúde mental. E eu acho, principalmente, a gente tá confortável dentro da gente. Pra quê? Pra gente não precisar de coisas externas. Que a gente fica achando que, ai, mas eu quero uma bolsa de Lu. Eu, por exemplo, comprei várias durante a vida e, tipo, hoje eu olhei pra minha irmã e falei, eu vou te dar tudo, porque eu posso falar, eu uso umas sacolas que eu amo, eu compro coisa da Go Case, aquelas sacolas que cabe tudo. Acabou. É aquilo que eu gosto. Ah, mas tem a Louis Vuitton. Mas não é que eu gosto, porque eu gosto de pôr no chão. Amiga, o vende, meu tá? estilo. Vende, né, amiga? Minha irmã ama. Minha irmã ama. Minha irmã é super, tipo assim, cara. Eu adoro também. Ela adora. Tipo, Também. ela adora uma bulgarizinha, assim, uma coisa básica, ela adora. Uma Chanelzinha, que delícia. Ela adora. E aí eu. Mas eu acho que é isso, tipo assim, a gente. Não tá errado gostar. Eu acho que tá Não, certo cada um. gostar. Cada um igual gosta seu pai com o Tesla. E eu igual eu com cavalo, eu também gosto. Eu Exato. gosto de ter conforto. Pô, sei lá, o meu marido fala, a Rubia é doida. Eu comprei um jogo de cama que assim. Amiga. Caríssimo, mas maravilhoso. Tipo dá assim, pra você fazer, deita. tipo, uma viagem sinistra. Sim. Só mas que você pra deita. mim, deitar na minha cama e aquilo ali é o luxo do luxo do luxo. Sim, e ver o Netflix. Tudo. Então eu acho que é isso, sabe? A gente se entender e se conhecer, eu acho Ai, que demais. É pra nossa vida. Amiga, vamos fazer um ping-pong? Vamos. Vamos lá. São 10 perguntas aqui. Palavra que te define hoje. Palavra que me define hoje. Ó, a gente tá falando sobre objetivo. Seu objetivo de vida. E agora, uma palavra que define você. Cara, eu acho que mãe. É Mãe. muito doido, porque eu ia falar Rúbia, mas eu ia ser, tipo, mentirosa. Clichê. Não, eu ia ser mentirosa, eu ia ser, tipo assim, querer cagar regra aqui e falar, ai, Rúbia, porque eu sou em primeiro lugar. Não, eu acho que mãe é o que me define hoje. Qual o seu maior vício do bem? Academia. Ai, que bom, né? Momento inesquecível da sua vida. Eu acho que o meu parto e o dia do meu casamento foram 2 dias muito especiais. Eu, inclusive, tava pra te perguntar aqui onde que você tinha conhecido o Henrique, mas não deu tempo, porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Tá. Então. Se pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem você jantaria? Eu jantaria, eu acho que com a minha filha e com o meu marido. Ai, amiga, que lindo! Com certeza. Amiga, sempre que eu puder escolher eles, eu vou escolher eles. Tá certíssima. Qual o seu maior desafio como mãe? Educar. Eu ia falar mesmo, sem dúvida alguma.
Pra mim, é Eu educação. tenho desespero. Posso rapidinho? Lógico. Eu tenho desespero com falta de educação. Sim. E ao mesmo tempo eu tenho uma amizade com a Helena, que ela não tem muito. Não é hierárquico a parada, e isso me deixa louca. Porque é muito difícil educar hoje. Tem Isso é muitas coisas verdade. externas, as comparações são muito maiores, né? Tipo, antigamente a gente. Ah, mas minha amiga faz, eu tenho. Hoje é muito. Até o diálogo que a Helena traz, Da escola, de tudo. de tudo. E a maneira como ela pensa, ela já é super Aham. pensante. Eu não, minha mãe Que falava, não era bonitinha. não. Sim, ela pensa Agora o não. porquê e não sei o quê, E e tem que explicar debate tudo, tipo, nos mínimos educar. detalhes. Não, eu concordo com você. Manhã ou noite? Manhã, Ah, eu com também. certeza. Café ou chá? Chá. Eu também. Não vive sem? Ah, eu não quero ser clichê, mas A vai ser a minha minha filha e meu família. Ah, vai marido. ser a minha família, porque eles são a minha casa, sabe? Tipo, as Sim, pessoas sua quando falam, ah, é minha base. base, é minha casa, é pra onde eu volto. Que legal. Uma lembrança de infância que te faz sorrir. Ai, tá, eu tenho uma cachorra É. e eu não sei porque eu sinto que ela. Eu não entendo muito, eu não sou espírita nada, mas eu sinto que ela faz a passagem e volta em outro cachorro e volta. E sempre eu tenho. É muito estranho, porque ela tem os comportamentos iguais. Por exemplo, a Nutella. Tem o comportamento da antiga. É, tipo, e ela já foi labradora, já foi chihuahua, já foi labradora de novo e chihuahua de novo. E sempre vem pra mim de uma maneira esquisita, assim. Tipo, a Nutella veio na pandemia de uma pessoa me dando. Sabe coisa estranha, assim? Tá Tipo, louco. as pessoas não te mandam, tipo, ai, deixa eu te mandar um negócio, né? Você quer uma Ah, cachorra? Eu falei, eu quero. Tipo, eu tava sem ah. cachorro e tal. Ela vem com os trejeitos da Nossa, que primeira cachorro louco que eu tinha isso. quando eu era criança. E eu dormia com ela embaixo da minha escrivaninha. Então ela me trazia muita. Esse Tá. lugar de casa, Sim, sabe? ai De que delícia. pertencimento, era ali. Nossa, e você não pensou muito em falar, em responder essa resposta. Olha que É. louco isso. Razão ou emoção? Ai, eu sou muita emoção. Eu também. Que droga. Mas eu acho que eu queria ser razão. Eu queria muito ser razão. Eu queria Pelo menos eu também. queria ter o equilíbrio, vai. Pelo menos o Eu gosto equilíbrio. de ser uma pessoa vulnerável, tá? Eu acho que isso traz um pouco Sério. de coragem, apesar de ficar muito vulnerável e as pessoas poderem. O que Te vem do abusar, outro, tipo, aham. exatamente. É, porque eu passo por muitas situações. Agora que eu tô aprendendo a definir limites, assim. Ah, nossa, a gente tava falando a mesma língua, então. É, Terapia. e eu acho que talvez faixa etária, sabia? Porque a gente tá com a Pode mesma ser, idade. pode E ser, amadurecimento, pode amiga. O ser, cérebro amadurece de formas diferentes, a gente sempre tá na mesma, né? pode Às vezes é ser. coisa de faixa etária mesmo, eu sinto. Mas enfim, o que eu tava falando? É razão e emoção. É É, emoção pura. mas queria ter um pouquinho de razão pra ser Eu menos, queria. pra ser mais, Menos emotiva. e mais assertiva. Sim, Sabia que às as vezes eu penso coisas. muito quando eu estudo comunicação, tem uma parte que é muito isso, de ser assertiva. Uhum. E eu fico dando 10 mil, porque eu quero explicar, e aí eu quero contar por quê, e eu quero. Sim. E Ah, aí é emoção, né? total. É porque os racionais, eles, é tipo assim, ó. Você fez o quê? Sim, Objetivo. objetivo, ponto. Sim, então, mas eu fiz porque isso, porque aquilo, eu sou igualzinho a você. Quero me E explicar. e não para, né? Exatamente. E, amiga, você que fala sobre que você, pra gente finalizar, você estuda sobre autoconhecimento, tem alguma dica para as pessoas que realmente, às vezes, tem pessoas que se perdem na vida, que não tem esse tipo de noção de autoconhecimento, de objetivo de vida, pessoas que às vezes não têm nem sonhos. Eu conversei com pessoas já que, qual é o seu sonho? Não tenho sonho. Como assim você não tem sonho? Como que uma pessoa não tem sonho? Alguma dica pra você passar para as pessoas de casa? Eu acho que tem várias maneiras que a gente se conecta. Seja um Uhum. livro, e assim, não dá pra eu dar a dica pra outra pessoa porque eu sei o que me conecta. Por Sim. exemplo, religião evangélica é uma coisa que me conecta. Ah, eu acredito 100%, eu não sei. Mas eu sei que me conecta. Então eu frequento aquele lugar porque me conecta, Uhum. sabe? Tem filmes que eu assisto com audiovisual excelente, por exemplo. Eu assisti agora uma série chamada Adolescência, que era plano sequência. Ah, eu assisti, eu assisti. Super tenso o tema, não Comecei, sei o mas quê. eu não consegui terminar. E não é coisa que eu assistiria sem ser. Por exemplo, coisas pra não pensar, sabe? Tá. Só que isso, por ser plano sequência, não sei o que é uma coisa do audiovisual que tem dentro de mim, me conecta muito. Eu fico feliz, eu fico preenchida, eu fico. E eu acho que é isso, tipo assim. Encontrar coisas que te deixam preenchidas e felizes. Preenchida, só que pra você, não é Tá. coisa externa, não são coisas, tá? Tá. São experiências. Tá. Ou, tipo, por exemplo, eu consegui ter disciplina de ir na academia todo dia, pra mim isso me deixa
muito feliz. Porque é uma coisa que eu nunca consegui na minha vida, Sim. nem no trabalho que eu já Sim. tentei, nem. Então, poder ter essa constância e é efeito dominó. A gente domina aqui, ó, vai pro outro lado, vai pro outro, joga pro trabalho. Então, com Concordo. certeza, eu vou ser uma pessoa mais disciplinada e constante. Então, acho que a gente tem que descobrir aonde a gente falha. E é só observação, amiga. Tem que se olhar mesmo, tem que fazer exercício. Tem um monte de exercício dinâmicas Ai, que de legal isso. cursos, né? Uhum. Eu fiz coach, master coach, PNL, fiz todos esses cursos pra aplicar em mim. Não Sim. era pra fazer pro outro, era pra Sim. fazer pra mim. Então, e eu amo, assim. Eu tive um curso que eu fiz que chamava Jornada. Até, gente, eu esqueci. Era um curso que Jornada eu alguma dava. coisa. Jornada do conhecimento, não. Jornada. Sei lá, era jornada de alguma coisa que eram essas dinâmicas que eu falei pra você da. Sabe que eu fiz a curadoria de todos os cursos que eu tinha feito Sim, e o tal? livro lá, né? O livro, tudo com uma ordem cronológica, assim, linear, sabe? De coisas que davam certo pra eu ficar bem, pra elevar minha energia e tal. E eu fiz um curso disso e aí eu apliquei numas pessoas Ai, que e demais. tal. Aí foi Ai, super gostoso. legal. Mas eu acho muito importante, amiga, estudar Mas isso. se auto-observar Sim, total. e assim, não ficar olhando pro outro. É isso, regar o seu jardim. Rega o seu jardim e deita. Você vai estar feliz quando você deitar na cama e você se sentir preenchida por você. Pelo que você fez. Porque nunca é sobre o outro. É Sempre é sobre você, você. sobre como você vai reagir, sobre como verdade. você vai pensar sobre as coisas. É tudo sobre a gente. Isso é verdade. Então a gente tem que olhar. E isso não é ser egoísta, tá? Concordo, Não concordo. é. Não, eu não. E engraçado, só um minutinho, tá, Matheus? Só a gente finalizar aqui, porque a gente já deu horário. Mas assim, é uma coisa que eu tô trabalhando muito na terapia, é exatamente isso. Porque eu sempre olhei o outro. Pra mim, a minha terapeuta, ela resgata. Bárbara, você tá falando do outro, foca em você. E a questão, Ana, não é egoísmo. É você se priorizar, você se amar, você se pôr em primeiro plano, pra depois você olhar o outro. Porque se você olha o outro primeiro, você se esquece. E aí, cadê o amor próprio? Então, eu acho que o amor próprio é muito difícil de conseguir, mas a gente vai batalhando. Não, né? e é muito possível. É muito É possível. difícil, mas é muito É possível. possível, é. Porque a gente só consegue mudar a gente. Essa é O que a gente vai verdade. pensar, como a gente vai reagir, o que a gente vai falar, como que vai. Tudo é só a gente. Então a gente tem que trazer tudo pra gente e assumir essa responsabilidade, porque vida adulta não é fácil pra ninguém, gente. Não, nem um pouco. Deixa eu Pelo amor falar, de Deus. pra ninguém. Exato. Então é isso, tá todo mundo junto. E quanto mais comunidade a gente fizer, porque eu acho que essa sensação de pertencimento também, ela é muito importante pro ser humano, de reconhecimento. E eu acho que essas comunidades, tem várias, né? Hoje em dia é fácil. Eu tenho uma de maternidade no WhatsApp, que é a Mãe Tá Off. E, poxa, é um lugar ali que eu me sinto muito Acolhida. livre pra ser eu. Sim, Eu acho que é ótimo, isso, adoro. lugar livre pra ser eu, sem julgamento, sem nada. Acho Por ótimo. mais que, maravilhoso. sabe? A gente ser a gente é incrível. A gente tem que ser a gente, sempre. E achar lugares que encaixam com isso, porque às vezes a gente tá num lugar errado, sabe? Então a gente. É isso, se olhar, se Eu observar. amei Eu ter amei você nosso aqui. papo. Nossa, é pior que, cara, a gente vai falando e vai. Ai. Tipo, tem várias coisas. Eu falei, não apertei nada. Mas, amiga, deixa as suas redes sociais aqui pro pessoal. É Baricelli Rubaricelli em todas e o Mãe Tá elas Off. e a Mãe Tá Off. Que é o ponto podcast, exatamente. Obrigada por ter Obrigada, você Babi, aqui. amei. Amei. Nosso papo foi muito gostoso, gente. E espero que vocês de casa também tenham gostado. Eu já falei várias vezes aqui onde a gente tem esse estúdio. Chama Connection Studio, aqui em Alphaville. Então, se você também quer ter um podcast, temos toda a estrutura, temos editor, temos várias câmeras, temos tudo. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? E é isso, um beijo.